Mas olha, Robson, aproveitando esse bate-papo que você teve com a Consuela, a Débora, ela escreveu aqui para a gente falar um pouquinho sobre o livro Cidade dos Espíritos, que eu acho fantástico. Ela fala assim, ó, eu gostaria de saber mais sobre o livro Cidade dos Espíritos. Eu tenho um livro, né, editado pelo Ângelo Inácio. No livro Cidade dos Espíritos, ela fala um capítulo, mas ela não coloca o capítulo em si. Ela coloca capítulo Zona de Impacto. Fala que as casas em Aruanda vibram e respondem ao pensamento do morador. O fluido sutil em que são construídas as paredes, os móveis, dão respostas imediatas aos pensamentos e emoções. Eu lembro o aperto que o Ângelo Inácio passou numa dessas coisas aqui. Nas dimensões inferiores do astral, a paisagem recebe a exteriorização dos pensamentos e emoções fortes. E nós, como espíritos encarnados, também impregnamos de energias densas e formas de pensamentos carregadas de emoções fortes. Na contraparte etérica e astral de nossa... Ah, ela está perguntando. Vou ler de novo, tá, gente? E nós... Como encarnados, né? Também impregnamos de energias densas e de formas de pensamentos carregadas de emoções fortes na contraparte etérica e astral de nossas casas. O que são formas de pensamentos com emoções fortes? Como identificar isso? Ela fez 3 perguntas. Se às vezes o processo é tão sutil que não percebemos. Como é que a gente identifica, sendo que esse processo é tão sutil e às vezes a gente não se apercebe? Vamos falar primeiro das construções em Aruanda? Na verdade, eu não creio que na prática seja diferente o que ocorre na Aruanda com o que ocorre em nossos lares, né? Porque as casas lá é de um material tão vibrátil, digamos assim, que o pensamento do morador reflete junto com as suas emoções na estrutura psicofísica das construções. E nossa casa é do mesmo jeito, nosso lar é do mesmo jeito. Por exemplo, é muito comum você entrar em algumas casas, em alguns ambientes, principalmente, por exemplo, quem vive viajando, você vai para um ambiente, para um hotel, por exemplo. Você sente o impacto ali, emocional, energético que está ali. A pessoa com o mínimo de sensibilidade sente esse impacto. Por isso eu tenho um hábito de entrar no local e fazer uma oração antes, uma limpeza energética, para não ser, para não absorver aquelas formas de pensamento, né? Mas para a gente entender isso mesmo, e aí eu acho que o mais importante dessas perguntas é que são essas formas de pensamento, né? Na verdade, são um conjunto de imagens. O nosso pensamento, ele processa através de imagens e ganha vida tais imagens através das emoções. Então, a emoção produz uma vida fictícia, temporária ou permanente naquilo que nós pensamos e que vai de alguma maneira estudando o nosso campo mental em torno de nós. Então, a junção de todas essas formas mentais, dessas emoções, forma aquilo que nós chamamos de egrégora, que pode ser tanto positivo quanto negativo, de acordo com a qualidade das emoções daquele que gerou ou daquele que está mantendo essa emoção, né? E o que seria uma forma de pensamento com um teor mais intenso de emoção? Quando você gera através da raiva, do ódio, da mágoa, mas pode ser inveja, pode ser pensamentos repetitivos em torno de determinada situação, mas com conteúdo emocional acompanhando, então isso tende a criar vida nessas formas, a dar uma vida temporária. Daí a gente fala que a vida fictícia, né? Ela tem um período mais ou menos longo, de acordo com a emoção que está sustentando aquela forma mental ali, aquela forma de pensamento, aquela imagem que foi criada. Então, por exemplo, eu gero uma imagem de desgosto, uma imagem de culpa, começa a exteriorizar em torno de minha mente, da minha aura, imagens que reflitam essa culpa. Culpa de quê? E aí, vou dar um exemplo aleatório. Vamos supor que cometeu um aborto e a pessoa se sente culpada. Então ela vai criar uma imagem de um feto em sofrimento e se ela alimentar essa culpa, essa imagem vai ficando mais forte
e mais forte, e vai atraindo para ela imagens semelhantes, outras formas, pensamentos angustiosas, aflitivas, né, de remorso, e isso vai juntando e formando aquela aura. Nós começamos então a absorver, tanto através do nosso campo mental e emocional, quanto também através da respiração, porque as imagens mentais elas são impregnadas de uma energia que não é só uma coisa puramente no campo mental, ela vai se agregando a ela o fluido do ambiente e vai criando densidade energética, densidade fluídica. Na minha respiração, normalmente, eu respiro aquele fluido pesado emanado de toda essa aura, de toda essa imagem aí. E essa imagem vai entrar em contato comigo, ou eu no ambiente onde ela está sendo alimentada, o meu pensamento, então ele vai retroalimentar com emoções semelhantes. Eu gerei a emoção, repeti a emoção, permaneci com ela, então eu começo a me alimentar, aí isso se torna então monoideísmo, uma ideia fixa em torno de determinado assunto. Então eu vou absorver e ao mesmo tempo gerar esta imagem. Então é preciso, né, conhecer técnicas de limpeza energética para que a gente evite que isso fique impregnado na nossa psicosfera, na psicosfera da nossa casa, do nosso lar, porque tudo é absorvido. Se entrou num ambiente, alguém com mínimo de sensibilidade, ela vai sentir alguma coisa daquilo que está nas formas mentais ali impregnadas. Isso é natural. Eu vou, por exemplo, numa balada, se eu não tiver o cuidado e o conhecimento de fazer uma estrutura mental positiva para me liberar das energias, eu vou para lá e vou absorver aquelas formas mentais, volto para casa com aquilo no meu pensamento, parece que a música está repercutindo no meu pensamento, o ruído de gente e tudo, porque estou impregnado ainda dessa emoção forte, que eu julguei que foi uma emoção às vezes de alegria e tudo, mas nem sempre a alegria é felicidade, a alegria pode ser gerada por várias coisas, é diferente isso, né? E se eu volto para casa e não produzo uma limpeza energética em minha estrutura psicofísica, eu vou daqui a uns 2 dias, 3 dias, se não no mesmo dia, começar a passar mal. Porque eu vou alimentando daquela forma pensamento ou das formas pensamentos do local onde eu estive. Então, quando a gente sente que isso pode ocorrer, né, a gente produz então algum elemento que possa limpar a nossa aura de alguma maneira. Olha, Robson, que interessante aqui no capítulo que a nossa companheira cita, zonas de impacto. Olha que barato que o Ângelo Inácio, juntamente com um espírito que está assim, conduzindo ele pela Aruanda, né? Olha só, é exatamente assim, ó. As edificações residenciais, conforme verifiquei no lar de Laura, que é um lar que ele visita lá também, e mais tarde nos demais locais onde passei, não foram erguidos para a proteção das pessoas ou dos espíritos conforme acontece na Terra. Não, tudo é feito de modo a concentrar as energias dos moradores. Trata-se de uma espécie de condensador de emoções, emissões fluídicas e pensamentos, ou melhor, da qualidade dos pensamentos dos que ali habitam. Assim, a energia peculiar de cada morador, concentrada nas paredes ou no teto, nas cores e na substância mesma das residências, faz com que estas se tornem uma pilha energética particular, de onde cada inquilino pode aurir forças e reabastecer-se. Pode ainda direcionar o recurso ali armazenado para quem dele necessite, ou enviá-lo sem perda de qualidade a lugares distantes, movido pela necessidade ou desejo de ajudar. Isso é uma maravilha por si só. Difere de tudo e de toda a concepção do plano físico a respeito de engenharia civil, de função de habitação e de critérios para a escolha do ambiente onde se vai viver e morar. É interessante porque isso? A pessoa, na verdade, ela emana essa energia que se condensa, formando o que a gente chama de paredes, de teto, de piso. Na verdade, a residência é como se fosse um ser vivo, né, que recebe o conteúdo psíquico e emocional daqueles moradores, reestrutura aquilo e devolve.
Né? Então, quando ele fala assim, a casa não foi feita para... Aqui a gente constrói as nossas casas, coloca muro alto, em função de um monte de coisas que a gente vive aqui no meio social, né? Onde a gente se movimenta, as coisas não estão fáceis, não. Mas, segundo o Ângelo Inácio, a casa é como se fosse um órgão vivo mesmo, as paredes, os objetos, e elas vão tendo a sua estruturação e a sua manutenção em função do que eu emito. E minha emoção, meu sentimento, igual você falou, meu comportamento, os meus sonhos, as minhas expectativas, isso tudo é energia. E isso tudo impregna nas paredes, os móveis, e certamente, como eles se alimentam lá também, a própria alimentação, a água e tudo mais. Só que isso é metabolizado por esse órgão vivo. Assim eu estou dizendo, tá, gente? O fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal. Aquilo é reelaborado e, de novo, é devolvido. É mais ou menos o que ocorre nas zonas mais densas, como umbral. Que é semelhança. Existe sim uma geografia astral, existe uma matéria mental, mas ela toma forma de acordo com a qualidade do pensamento e das emoções de quem ali habita. Então, no umbral, se tem pessoas desajustadas, pessoas em desequilíbrio, com emoções densas, com ódio, com culpa, com dor, o ambiente onde ela está vai refletir exatamente isso, porque o fluido cósmico, de onde emana tudo que é matéria, seja a matéria física densa ou a matéria sutil, né? O fluido cósmico ele se molda de acordo com a qualidade do pensamento repetido das emoções. Agora imagina um tanto de gente reunido no mesmo local, né? E esse local é feito de uma matéria plástica que é moldado de acordo com o pensamento conjunto ali. Então se tem 10 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas nesse estádio, o ambiente todo vai tomar uma forma de conformidade com o mundo interno daqueles. A gente pode falar assim, o umbral está assim como se fosse criado por Deus. Não, é criado por quem está ali. Criado e sustentado. Sustentado. E é desse jeito mesmo, porque imagine, muitos pontos de socorro, prontos socorros, existem dentro do umbral com um ambiente totalmente diverso. No meio de todo o caos que tem, os espíritos superiores entram ali e falam assim, vamos fazer uma limpeza aqui no umbral. Aí faz uma limpeza energética, muitas vezes precisa sim do ser humano, desdobrado para oferecer energia do ectoplasma para ele conseguir moldar, porque ali está muito denso aquela região. E aí os espíritos mais desmaterializados não agem diretamente ali na matéria. Então tem que ter um elemento plástico também que faça parte dos dois tipos de dimensões, da dimensão mais alta e da mais densa, e o ectoplasma se presta a isso, né? E através do ectoplasma de médiuns desdobrados, então eles conseguem fazer uma limpeza no astral. E ergue ali então, naquele lugar que foi gerado, moldado pela dor dos habitantes, né? Pela dor moral dos habitantes, pelos seus problemas, pensamentos, emoções, já que são espíritos mais esclarecidos, eles moldam também de acordo com as emoções, o desejo de ajudar quem está ali, tudo, eles moldam o ambiente, uma mansão, uma casa de socorro, uma clínica, um hospital, porque vai refletir nessa estrutura o pensamento e as emoções dos espíritos que estão ajudando ali. Então você encontra no meio de um umbral, de uma paisagem completamente destruída por emoções também destrutivas, você encontra um oásis de paz, que é um ponto de luz, um pronto-socorro espiritual. Por quê? Nota-se então que a matéria é a mesma, o fluido cósmico é o mesmo, o ambiente extrafísico é o mesmo, mas a forma que ele toma depende da emoção de quem gerou. Depende da emoção, do pensamento, da intenção de quem gerou. Então, se vai espírito bem intencionado naquela região, aquela região se transforma num oásis, num Éden, digamos assim, para atender os demais, né? E essa manutenção, a gente às vezes fica pensando que ela, é claro, ela se dá de uma maneira mais intensa na dimensão fora da matéria densa, porque os fluidos são mais voláteis e tudo bem. Mas vocês já repararam, por exemplo, eu já vi isso várias vezes, quando a gente passa diante de uma casa abandonada, além da sujeira, aquela coisa toda, do mato, vocês percebem que há ali uma sobreposição de uma estrutura que está se deteriorando?
porque ali não tem uma manutenção mental ali constante do ir e vir de vontade, pessoas, né? Não existe ali dentro um grupo de pessoas que fomenta um processo cotidiano de vida, né? De sair para trabalhar, escola, criar família, e não tem ali. Então, quando sai essa questão que é a parte extrafísica de manutenção de uma casa física, por assim dizer, ela entra em decomposição. Claro, naturalmente por falta de cuidado físico, de manutenção física, mas se junta a isso também. Por isso que quando se fala tanto na questão da realização do evangelho no lar, que essa manutenção, do seu ponto de vista psique-energética, e tem muita gente que torce o nariz para isso, né? O evangelho é essa manutenção energética. É esse momento em que a gente para, concentrar numa leitura, em família, ou sozinho mesmo, você vai repaginando energeticamente, fluidicamente o seu lar. Porque a casa já está ali. São os móveis, são as paredes, as janelas e tudo mais que compõem a sua casa. Mas o lar, do seu ponto de vista extrafísico, a parte extrafísica da sua casa, ela vai recebendo... Vou ver uma palavra aqui que tem tanto tempo que eu não... Os eflúvios. Nossa, essa é espiritual aqui. Essa era os eflúvios. Mas isso ocorre no plano físico, Marcos. Você já viu, por exemplo... não estou generalizando a coisa, fala que todo lugar é assim, é bom vocês pensarem. Mas imagina, existe uma comunidade, uma favela, tudo desorganizado. Eu falo porque aqui próximo de nós tem isso. Tem. Aí se construíram moradas sociais. Então, conjunto habitacional, estava lindo o local. Tiraram o pessoal, reurbanizaram o local, acabaram com a favela e doaram essas casas, esses apartamentos para quem morava na favela. E construíram postos de saúde, escola, tudo posto policial, tudo. Porém, não houve um processo de reeducar as pessoas para viverem numa comunidade sadia. Elas simplesmente mudaram de lugar com o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de comportamento. Não teve uma transição interna de quem vai morar ali. Resultado, construíram chiqueiro, aí você está vendo porco andando pela rua, esses dias tinha uma vaca na frente dos prédios. Aí fizeram um tanto de puxadinho, transformaram os prédios lindos num tanto de puxadinho de papelão, de não sei o que. Você passa no entorno, você fala assim, poxa, a favela voltou. Acabou com a favela lá e eles trouxeram para aqui. Os próprios moradores do lugar, eles não se educaram para viver numa comunidade com uma estrutura sadia para eles, seus filhos e tudo. E hoje virou um ponto de venda de drogas, de tudo mais, que está bem complexo lá. Você tem um conjunto de prédios, né, de alvenaria, muito bonitinhos, né, popular. E nas áreas comuns, por exemplo, garagem, o pátio para criança brincar, eles construíram barracões de madeira. Refizeram a favela em frente. Aí vocês, olha, imagina, você passa lá, você tem cabrito, tem porco andando, tem vaca. O cara arranjou uma vaca para criar dentro da área comum onde era estacionamento. É verdade. Aí você imagina assim, agora em frente, exatamente no canteiro, em frente, estão montando então barracas também, tudo remendado. E você fazer, poxa, não adiantou ter doado o local, porque eles reurbanizaram. Porque as pessoas estão exteriorizando muitas vezes aquilo que estão dentro delas. Não é que é todo lugar assim, como eu disse antes. Mas isso é uma coisa muito fácil da gente entender como o ambiente nosso reflete. Por exemplo, você vai num bairro muito, muito pobre, e aí eu não estou falando das pessoas pobres, eu estou falando da pobreza. E a pobreza vai em vários níveis. A pobreza a nível material, a nível espiritual, a pobreza intelectual. E então prestem atenção nisso. O bairro onde tem pobreza é um bairro barulhento. Geralmente a família é barulhenta, coloca música super alta, de qualidade questionável, funk e coisas mais, sertanojo e outras coisas mais. Mas vocês já notaram que quem gosta de música muito alta para incomodar vizinho nunca é pessoa que gosta de música de qualidade?
E aí você passa nas ruas, o lixo jogado. Eu moro num bairro de periferia, um bairro pobre. Você passa na rua assim e os lixos todos no chão, assim, sabe? Jogado. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, a rua é bonita, sabe? Tem casas que estão bonitas, mas o comportamento de algumas pessoas é o comportamento de quem não espera. Então o ambiente fica conturbado, né? Numa distorção. Uma distorção. E aí eu falei assim, não, eu tenho que criar um oásis no meio disso, né? E a gente fez muros altíssimos aqui. Então você entra aqui dentro de casa, você está no ambiente, no meu quintal já está diferente, né? Esses dias eu fiz até uma placa, estou pensando em colocar lá na frente, assim, olha, não venha me visitar, quem gosta de visita é presidiário, porque eu não gosto desse povo batendo na minha cara, porque eu trabalho aqui dentro de casa, ainda mais agora que estou em recuperação de saúde, né, eu não posso receber qualquer pessoa, qualquer hora, então se bater lá no portão, eu não atendo, é como se não tivesse ninguém. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é sempre muito barulhento, muito descuidado, o lugar onde a pobreza, e não o pobre, né? Onde a pobreza está predominando. E, mais uma vez, enfatizando, a pobreza não é só financeira, tá? Existe a pobreza pior de todas, que é a mental, a pobreza espiritual, e são pessoas que muitas vezes, e graças a Deus não é todo mundo assim, né? Graças ao bom Deus, né? Mas eu estou dando esse exemplo porque está aqui na minha porta, aqui na minha rua, para a gente entender do outro lado como fica também. Então, as pessoas do outro lado, os seres desencarnados do outro lado, também vão refletir ali. Só que, quando a pessoa é admitida, por exemplo, em alguma cidade espiritual, ela passa por um período de adaptação. Na Aruanda tem isso. Né? Quem quer que seja vai passar por um período de adaptação, de reeducação, para ela aprender a viver dentro da comunidade com a qualidade que aquela comunidade tem. Não existe portas abertas no plano superior. Portas abertas existem no inferno, entra quem quiser e a hora que quiser. No plano superior existem rígidas regras de admissão. Rígidas regras. E se o espírito não se adaptar, desculpa, não fica aqui. Vai para outro lugar. E isso existe no nosso lar, no Grande Coração, na Aruanda, em várias cidades espirituais, as regras são rígidas. Senão a pessoa não consegue viver com a qualidade dos habitantes que os habitantes precisam ter, nem qualidade mental e nem emocional. E aí eles passam por esse período de adaptação, de reeducação, para aprender a viver nessas comunidades superiores. É algo que a gente deveria fazer aqui na Terra, mas não fazemos, né? E esse processo diz respeito diretamente a eles, não são regras externas. Sim. Assim, existem uma sociedade organizada com leis, né, por assim dizer, não vou achar um outro nome, mas esse processo ele é criado em função da necessidade do indivíduo se melhorar. E veja, não é virar santo não, mas ele se adequar à dinâmica daquela cidade. Porque se ele não se adequa, ele não se sente bem, não se sentindo bem, ele vai ser um peso dentro daquela comunidade. E vai trazer o desequilíbrio lá para dentro. Eu lembro que no livro, na hora que o Ângelo foi comprar um terno, né? Aí ele foi comprar um terno de risca de giz, aquela coisa toda, que é o gosto dele, e ele estava no shopping. Na verdade, ele estava num processo terapêutico, né? O shopping era um set de terapia, para ele poder entender todo o movimento dele. Um processo reeducativo. Reeducativo. E aí ele queria mais de um. E o cara falou, pode levar. Só que quando ele chegou no hotel, que ele achava que era no hotel, mas na verdade era um hospital, né? Ele colocou lá os ternos que ele comprou no armário. Quando ele foi abrir, só tinha um. Né? E o cara falou, meu filho, aqui não existe excessos. Olha vocês verem que interessante. Aqui não existe excesso porque a gente movimenta recursos do fluido cósmico universal e eles são essenciais para a manutenção da cidade em si. Então excessos de qualquer maneira não existe. Você precisa apenas de um. E esse outro não há de necessidade. Então ele vai voltar para o fluido. Né? Mas deixou que ele levasse, para que ele fosse impactado com essa ideia. Para que você quer dois? E aqui a gente tem, por exemplo, 10 pares de sapato, aí a nossa tem 20. Eu tenho mesmo, eu não sou centopeia, né? Aí o que acontece?
A gente tem aquele monte... Esses dias eu falei que você está arrumando meu guarda-roupa e as meninas perguntando, mas isso aqui acontece aqui no nosso meio, né? Essa condensação, essas criações mentais, esses fluidos grotescos, ela afirma, assim, acontece. Mas como é que a gente pode identificar que eles estão sendo elaborados e mantidos por nós? Pelos excessos. Esse excesso é um dos de caminhos. emoção densa, excesso de pensamentos repetitivos, de coisas, né, acumuladas, porque vão... Coisas que não têm utilidade, né? Que vai juntando a poeira comum da ambiência, mas vai juntando poeira também fluídica. E essa energia, essa poeira, essa sujeira, ela interfere porque ela entra, não só pela respiração, né? Mas pela parte que constitui a nossa face humana, que são as estruturas energéticas que compõem o perispírito. Então essa fuligem, essa energia de coisas excessivamente acumuladas são portas abertas. E junto com isso vem bactérias e vírus do mundo astral, que interferem na saúde do nosso psiquismo, porque vem da sutileza para o lado grotesco, para o lado físico. Então quando ela pergunta, poxa, como é que faz? É só você manter a sua casa higienizada. Do ponto de vista de limpeza básica mesmo, mas também tentando manter-se, porque nem todo tempo a gente é assim, o tanto quanto afinada com o seu lar, né? Está bem dentro da sua casa, perceber quem é que você coloca dentro da sua casa, que eu acho que isso é importante, porque não vem só aquele sujeito insuportável, não. Vem aquele sujeito insuportável e vem as companhias insuportáveis dele. Companhias espirituais. Companhias espirituais, entende? Então, assim, tem que ser seletivo mesmo, a gente tem que dizer assim, você entra, você não entra, e não é seu ponto de vista de você se julgar a última bolacha do pacote, não. É para que você possa entender que a sua casa, como coloca aqui no livro Aruanda, ela não tem, aqui né, não tem só o objetivo de proteger, mas ela é uma usina que vai reabastecer você energeticamente. E só para te passar a palavra, e um ponto importantíssimo da nossa casa é o nosso quarto. E um ponto mais importante da nossa casa é a nossa cama. A nossa cama é um santuário. A nossa cama não é casa de mãe Joana, não. Porque ali é onde a gente coloca o nosso corpo a repousar, a nossa alma se liberta. Eu lembro quando o Robson estava lá se recuperando da cirurgia de coração, né, Robson? O Pai João nos ensinou e eu apliquei isso em transformar a cama que o Robson dormia num condensador energético. Então o Robson dormia fisicamente e o corpo dele recebia um banho de energia. Você lembra disso, Robson? Que foi algo impressionante da gente visualizar. Então, assim, todo o nosso lar é fantástico, é passível, é possível, né, de se transformar numa casa, além de nos proteger das questões que a gente vive aí hoje, também ser um condensador energético, o nosso quarto ser essa referência e a nossa cama, o nosso altar ali, o nosso santuário, é onde você... Depois as pessoas falam que a vida tá travancada, tá agarrada, não anda, e tem gente fazendo mandinga para elas. Israel, sem saber que são elas mesmas, né? E que parte justamente do ambiente onde deveria favorecer uma saúde psíquica e emocional. Tem muita gente desmazelada com a sua casa. A gente vê, né, assim... Não somos perfeitos não, tá, gente? Mas a gente vê gente tão desmazelada com própria... Eu nem falo lar, porque aí ela nem tem a percepção de que ela está num lar. Mas a casa, né? É uma bagunça. Às vezes eu sou muito excessivo nessa seleção. Marcos me conhece como é que eu sou no meu dia a dia. Até família minha não vem na minha casa se não marcar dia e hora. Não aceito na minha casa, no meu lar, surpresas. Alguém aparece, eu vim te visitar. Eu te convidei, marquei horário? Não, então não tem, não entra. Não entra mesmo, não abre o portão para a pessoa, né? Essa semana agora, por exemplo, minha irmã veio aqui, mas ela marcou 15 dias antes. Aí ela falou, queria fazer uma visita a você com fulano de tal, que chegou dos Estados Unidos. Eu falei, desculpa, eu não conheço fulano de tal. Ela quer conhecer a sua casa, a minha casa não é museu. Não está aberta a visita à minha casa para quem eu não conheço? Não. Se você quiser vir, venha você. Sabe? Mas
tem que marcar comigo e não é assim, eu quero ir na sua casa, eu vou na sua casa, não. Aí você marcou o dia, igual ela marcou. Que horário? Olha, no sábado, às 16 horas, até às 17h30 eu te recebo para um bate-papo e um café com pão de queijo. Ponto, fiz o café, pão de queijo, terminei, olhei no relógio, ela falou assim, tá na hora, né? Eu falei assim, tá na hora de ir, porque a partir de agora vira meu lar. E meu lar, eu quero estar no meu lar. Eu tenho responsabilidade, porque é aqui que os espíritos trabalham comigo, é aqui que eu psicografo, ou aqui ou lá na clínica, né? Mas atualmente mais aqui. É aqui que eu estudo, é aqui que eu entro em contato com o meu próprio pensamento, de maneira que eu crio um ambiente que eu me reabasteço nele. Eu vou na rua, igual fui agora pela manhã, e na rua está saindo vontade de voltar para casa, porque é uma zona de abastecimento energético. Eu entrei dentro de casa, até liguei para o Marcos, me dá um tempo. Eu estou cansado, deixa eu reabastecer. Sentei, nem deitei, sentei na cadeira ali, tomei um copo de água bem fria, aí fechei o olho assim, nossa. Aí que eu fui abastecendo. O lar da gente tem que ser um lugar que você ame tanto e cuide tanto, selecione quem entra e quem não entra, ter coragem de dizer sim para quem é sim, não para quem é não, que ao entrar dentro do lar você se abasteça e onde quer que você olhar, se estiver, você fica com saudade daquele lugar. Né? E isso é importante, eu tenho que ter saudade da minha casa e falar assim, nossa, eu queria estar lá em casa agora, que vontade de estar na minha casa, porque o lugar é tão gostoso que você se abastece, você se completa ali dentro. E tem uma coisa também que a gente vai fazendo essa dobradinha entre plano físico e plano espiritual, né? Falando de Aruanda, das casas, eu li para vocês o trecho, mas Robson falou das questões umbralinas, em que existem pontos que são pontos de luz, e o nosso lar no mundo físico também é referência. Quando a gente estrutura, e veja bem, gente, não é perfeição, não é santidade, não é nada disso, mas é coerência. Cara, eu vou sair lá de fora numa sociedade que eu ajudei a criar e que está todo mundo doido, inclusive eu também, mas eu quero entrar num espaço que eu idealizei para mim, igual a gente falou assim, nós estamos visitando pedaços do lar de Robson, hoje vocês vão ver, nós vamos fazer o nosso encontro aqui na biblioteca que ele está montando. Né? Então é um espaço que ele está montando. Se vocês pudessem perceber, daqui um dia certamente a gente vai ter imagens com aroma, né? A gente está sentindo cheiros de rosas, de flores, né? Então é esse processo. Aí as pessoas ficam perguntando, igual o Israel falou, nossa, eu saí de casa arrastado, tive um sono péssimo. Você pode saber. Tá tudo dando errado para mim. Tá tudo dando errado, eu tô com uma dor nas costas, um peso. É a carga que você está mandando para dentro do seu lar e ela não está tendo conta de manusear isso, né? Transformar isso. Então é importante que a gente tenha... Olha você ver como é que nossa conversa foi interessante, né? Que a gente pensou numa coisa e foi para outro caminho tão legal quanto. Mas aí a gente pode fazer um paralelo com o que ocorre nas residências na Aruanda, né? E aí a gente consegue... Isso que eu queria dizer, que eu me perdi. E aí a gente consegue entender por que a espiritualidade fala que o mundo espiritual é o mundo real, original, e aqui é uma cópia imperfeita. É uma cópia imperfeita porque a gente é imperfeito. Mas quando você lê esse livro aqui, por exemplo, Cidades dos Espíritos, nesse capítulo em especial, mas tem várias outras coisas aqui bastante interessantes, e você fala, poxa vida, se tudo é fluido, né? Tudo é oriundo do fluido cósmico universal. Se essas pessoas têm essas residências que se transformam em condensadores energéticos, por que eu não posso fazer isso com a minha casa? Entende? Por que eu não posso? Por que eu não posso transformar a minha casa, além de ser um lugar que me proteja das questões aí do dia a dia, também ser alguma coisa em que eu me abasteço para enfrentar meus desafios diários? E aí a gente entra naquilo que a gente sempre fala do laboratório do mundo invisível, que está lá no livro dos médiuns, né? Que a gente fica maravilhado com essas coisas, mas se lá, né? Como se fosse lá em cima e lá embaixo, né? Mas se na dimensão extrafísica a coisa ela tem essa característica, aqui também pode ter, porque o fluido é o mesmo, só a condensação que é diferente. Mas eu tenho essa condição de fazer isso, né, Robson? E a gente sente isso no dia a dia nosso, né? Por exemplo, quando muita gente chega quebrado, angustiado, aflito, a hora que deita na sua cama,
Parece que você está num oásis, né? A cama, porque está impregnada de pensamentos, de emoções, né? Então, é a gente fazer com que a cota de pensamento e emoções positivas ultrapasse aquelas que a gente julga negativas e que às vezes são reeducativas mais do que negativas, né? Mas a nossa visão ainda transtornada julga que tudo que não agrada é negativo. Não, pode ser algo educativo para nós e a gente não está conseguindo ver sobre este ângulo. Ô, Rob, sabe o que me ocorreu aqui agora? Mas que tal se no nosso outro bate-papo a gente ensinar as pessoas a fazer uma limpeza energética? Pois é, podemos pensar. O que vocês acham, nisso. gente? Quem tiver com vontade de aprender a fazer uma limpeza energética simples, doméstica. Lembrei a música do Eduardo Zé. Doméstica. Traficante disfarçada de doméstica. Onde anda Eduardo Zeck, gente? Aquele cara era muito bom. Mas aí, se vocês tiverem essa vontade de aprender, diga sim, quero aprender e no próximo bate-papo em outro cômodo da casa de Robson Pinheiro. Ou lá no jardim. A gente pode fazer da lavanderia. Tá brincando. Já que a gente vai falar de limpeza energética, ó, tá? Então, se vocês estiverem com vontade de aprender, a gente vai ensinar vocês a fazer uma limpeza energética e quem sabe até um condensador energético, hein, Robson? Se vocês merecerem. Vai deixar, gente? Ele vai querer dar um curso pelo YouTube aqui. Não, mas se vocês quiserem, a gente pode ensinar vocês a fazer uma limpeza energética. Porque a gente fala limpeza energética, para terminar nosso bate-papo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem legal. Vou perguntar, quem é que levanta pela manhã e a primeira coisa que faz, arruma sua cama? Ou sai e deixa a cama toda destrambelhada? Eu arrumo a minha todo dia de manhã. Eu arrumo a minha todo dia, eu não saio do meu quarto sem arrumar a minha cama. É o primeiro passo para o seu dia desenrolar. Entendeu? Porque você deixa a sua cama do jeito que você acordou, meu querido, minha querida, o seu dia não vai ser tão interessante assim não. Quando você está arrumando a sua cama, você pode inclusive estar agradecendo a possibilidade de ter tido uma cama para repousar seu corpo físico, e enquanto seu corpo físico repousa, o seu espírito saiu para fazer o que quer que seja. É um processo de limpeza energética, de organização mental e emocional. Ah, mas é tão simples? É porque é simples, gente. É complicado, são essas pessoas que ficam tentando se transformar em gurus, salvadores da pátria e arrumam uma complicação justamente para dizer que, olha, só eu sou capaz de fazer e se você se quiser, eu faço para você um valor X, inclusive. Entendem? Então, assim, querem que a gente ensine vocês a fazer uma limpeza energética na casa de vocês? Diga que sim, semana que vem a gente faz. Pode, Robson? Pode. Eu sei que ele vai jogar metade para eu fazer, gente, mas tudo bem. Mas vai ser legal, vai ser E aí bom. depois a gente faz em outro momento, outro podcast na cozinha. Nossa, isso vai ser legal. Debaixo das árvores. Mas aí você podia fazer, sabe o quê? Aquela bebida que a Consuela te ensinou a fazer. Ah, gente, olha como ele quer que eu ponha meu segredo. Israel é doido pra tomar, ele falou comigo. Ele falou comigo até umas 5 vezes que eu já falei. Nossa, tem anos que eu não faço, eu tenho que olhar nas anotações onde está. A Consuela, a gente ensinou o Robson a fazer, mas não conta os ingredientes não, porque senão quebra a surpresa. Ensinou a fazer uma bebida refrescante pro verão, que é a coisa, eu tive o prazer de tomar. Que é uma coisa deliciosa e nós vamos ensinar, já estou até falando. Não, possivelmente a gente ensina, isso aí é uma outra coisa. Mas a gente vai fazendo na cozinha, tá bom, Robson? Vamos fazer lá. Então tá. Gente, bom demais estar com vocês, falar com vocês. E na próxima semana prosseguiremos com o nosso bate-papo. Em algum outro cômodo de casa de Robson Pinheiro. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.